Olá, Brasil! 16 de março de 2023, no ar o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal. E hoje a gente quer te alertar. Você precisa usar inoculante de qualidade na sua silagem. Tá produzindo volumoso aí na tua propriedade? Hoje o bate-papo é para você. Nossa convidada especial é a médica veterinária Bruna Gomes. Bru, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Jo. Muito feliz em estar aqui novamente. Ô, Bruna, o povo tá perdendo silagem, não tá entendendo o que tá acontecendo. Você pode explicar para eles? Olha, Ju, essa é uma questão que é muito debatida e ela é uma situação que, infelizmente, muita gente passa, né, nas fazendas do Brasil. A perda de silagem, ela pode estar atrelada a vários fatores. Quando a gente fala em produção de silagem, a gente tem como se fosse uma roda, eu falo muito isso, né, uma analogia de uma roda, com várias arestas, e cada aresta é um ponto específico que a gente tem que analisar. Então, o ponto inicial que a gente determina é o planejamento. O erro da perda da silagem pode estar aí, Ju. Quando a gente tem um mau planejamento, ou seja, a gente não sabe para quantos animais a gente vai fornecer, a gente não define o espaço que a gente vai utilizar, qual é a limitação de boca daquele silo que a gente vai ter, tudo isso pode impactar em perdas muito grandes de silagem. Outros pontos podem estar atrelados principalmente ao manejo, ao processo de ensilagem em si. O dia que a gente está colhendo o material e está colocando ele lá no silo. Então, essas perdas elas podem ser maiores ou menores. Claro que a gente vai depender aí de N fatores, mas um ponto muito importante é a compactação. A compactação bem feita, ela diminui muito essas perdas. O fato de chover, a gente tem passado por muito período assim instável, né, Ju, de chuva. A chuva, ela pode levar algum prejuízo para dentro do silo? Sim. Então, mas se a gente comparar a chuva com um mau processamento, um manejo mal feito, uma vedação mal feita, essa perda por manejo ela é ainda superior à perda que a gente tem por chuva. Então, de maneira geral, essas perdas podem ser durante a colheita, durante a ensilagem, durante o armazenamento e também durante o desabastecimento, que é quando a gente vai abrir aquele silo e retirar a silagem para ofertar para os animais. Se a gente tiver, por exemplo, Ju, uma questão de poucos animais para uma boca de silo muito larga, a gente vai tirar uma camada muito fina de silagem por dia. E isso acaba ocasionando uma questão que a gente chama de perfusão de oxigênio. O oxigênio ele fica mais na primeira camada ali. Então, quanto mais fininha, pior para a qualidade da silagem. Então, tudo isso entra dentro daquele planejamento inicial, da gente fazer uma conta exata da quantidade de animais, da quantidade de silagem que a gente vai tirar por dia, que é a chamada fatia mínima, para que a gente reduza essas perdas. Mas aí uma qualidade da silagem, né, uma silagem mal feita, vai impactar na produtividade dos animais? Com certeza, Ju. A gente tem aí, infelizmente, silagens que a gente precisa jogar fora, né? Aquela silagem que a gente vê uma camada preta em cima do silo, que realmente, em termos de valores nutritivos, a gente não tem nada. O amido, ele é o primeiro que é consumido, então a gente tem quantidades muito baixas. A gente pode ter uma questão de micotoxina muito alta, então essa camada enegrecida que a gente vê, realmente ela tem que ser descartada, mas aquela camada que está logo abaixo dela, que a gente chama de zona de transição, Ju, ela não é visivelmente ruim, porém ela tem o valor nutritivo dela muito abaixo daquela camada mais para baixo, mais central. Então, se a gente comparar em termos de valores nutritivos, sim, ela é deficiente e a gente tem uma diminuição de performance desse animal. Vaca em lactação nem se fala, a gente tem uma flutuação grande de produção de leite e para bovino de corte a gente tem uma baixa aí de desempenho. Com certeza, a silagem de má qualidade ela vai afetar o desempenho dos animais. A gente fala muito aqui no Ouro Fino em Campo sobre a questão do uso de inoculantes. É um pulo do gato aí para melhorar a qualidade da silagem? Ju, eu falo que o uso de inoculantes ele é recomendado para todos os tipos de silagem.
O inoculante nada mais é do que um professor dentro de uma sala de aula. Ele vai organizar o processo produtivo, ele vai modular o processo de fermentação dentro de um silo. Então, é um processo complexo, a gente precisa de ter nutrientes ali disponíveis, a gente precisa de ter um estímulo de crescimento de algumas bactérias específicas e também a gente precisa inibir alguns compostos que a gente não quer. Por exemplo, amônia, ácido butírico, que são prejudiciais para a qualidade da silagem. Então, o inoculante, ele vem para otimizar esse processo produtivo, independente do tipo de silagem. Silagem de capim, silagem de milho planta inteira, snap, silagem de grão reidratado, qualquer tipo de silagem a gente recomenda o uso de inoculante. Vamos fazer uma pausa aqui na nossa prosa, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre preço de inoculante, será que varia, tipos de inoculantes. Então não sai daí que a gente volta já, tá? Quando o assunto é promover bem-estar e produtividade para o rebanho, é sempre melhor contar com um aliado que realmente entende do negócio. É por isso que o produtor usa e confia em Maxican 2% da Ouro Fino. Além de ser o anti-inflamatório à base de Meloxicam pioneiro do Brasil, Maxican 2% tem testes registrados no MAPA, eficácia comprovada a campo e é indicado para bovinos, equinos e suínos. Maxican 2% também pode ser utilizado a longo prazo. Ajuda a melhorar os índices reprodutivos e possui grande ação anti-inflamatória, analgésica e antiexudativa, o que contribui em protocolos contra mastites, afecções de cascos e doenças respiratórias. Ainda auxilia em casos de febre, retenção de placenta e edema de úbere. Tem baixo período de carência e não causa efeitos gastrointestinais. Por tudo isso, forma uma forte aliança com o produtor, resultando em um rebanho saudável e produtivo. Maxican 2%. Só quem coloca a eficácia à prova pode garantir proteção ao rebanho. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo. A prosa de hoje é sobre qualidade de silagem. Você usa inoculante? Você chega lá na loja e escolhe o inoculante mais barato? Bom, a gente vai trazer agora alguns desses tópicos aqui para a nossa roda de conversa comigo e com a Bruna Gomes, nossa médica veterinária. Ô Bru, chega lá na loja, tem aquele monte de inoculante. E aí, às vezes, o produtor, a produtora, pode escolher o mais barato. O preço diz alguma coisa? Ju, ele diz sim quanto ao propósito do inoculante. Hoje, no mercado, a gente tem diferentes propósitos de cada inoculante. A gente tem inoculante técnico e a gente tem aquele inoculante que é mais básico. É o inoculante que tem uma taxa de inoculação, ou seja, quantidade de bactéria por grama de forragem inoculada menor. Ele tem, às vezes, 7, 8, 9 cepas, porém a concentração de bactérias ela é pequena. Então, se você tem uma silagem que não apresenta risco nenhum, às vezes uma silagem de milho planta inteira, que você vai colher ali com uma média de umidade, matéria seca, vamos dizer assim, uma média de matéria seca de em torno de 34%. Com um excelente manejo, pode ser que visualmente você não tenha nenhum problema. Porém, a chance de você ter algum problema
quando você entra numa zona de risco, que a gente chama, ela aumenta quando a gente aumenta a umidade ou quando a gente aumenta muito a matéria seca desse material. Então, Ju, definitivamente todos os inoculantes são bastante diferentes. Eles não são iguais, né? Então, o preço ele vai editar muito essa questão de ser um inoculante básico a ser um inoculante mais específico para o seu risco, para o seu desafio. Aí eu te pergunto, Silosolv MC e Silosolv AS da Ourofino Saúde Animal são inoculantes básicos ou específicos? Extremamente técnicos, Ju. Então a gente tem aí no portfólio 2 inoculantes que são extremamente técnicos, pensados realmente nesses desafios que a gente pode ter. Então, o Silosolv MC, ele é indicado por uma silagem de difícil fermentação. Aquela silagem que realmente eu tenho um risco a mais para fermentar, principalmente por conta da quantidade de açúcar e da quantidade de água. Então, se a gente pegar uma silagem de gramínea, a gente precisa fazer o Silosolv MC. Se a gente pegar uma silagem de milho com ponto de pamonha ainda, ele está bem novinho, ou qualquer outra silagem que eu preciso dar esse up na fermentação inicial, o Silosolv MC ele é o mais indicado. Se eu for utilizar esses inoculantes às vezes mais baratos, que eu falei aqui, os comumente de balcão que a gente chama, se o seu risco de umidade estiver muito acentuado, pode ser que ele não segure a proliferação de clostrídio, que é muito comum nessas silagens. E aí o MC, ele vai fazer essa inibição direta. Por outro lado, o Silosolv AS já é um inoculante mais técnico, um inoculante de duplação que a gente chama, porque ele vai fazer o início e vai contribuir para a estabilidade aeróbica, que é o final dessa fermentação. Então, aquela silagem de snap, que tem muito grão, é aquela silagem só da espiga e da palha, Ju, do milho. A silagem de milho que já está colhida com teor de amido maior. A silagem de grão reidratado, ela já pede o Silosolv AS. Ele vai ajudar no início da fermentação e vai impedir, principalmente, a ocorrência de fungos e leveduras quando a gente abre o silo. Então, como é uma silagem muito rica, muito açúcar, muito amido, ela também é mais propícia aí à deterioração. Então, o Silosolv AS vai melhor nessas condições, Ju. Vai ter um custo? Só que os nossos produtores vão ter benefícios. Com certeza, é o que a gente chama de retorno por investimento, né? A gente tem aí vários trabalhos, várias situações conduzidas que nos mostraram muito sucesso dos 2 inoculantes. A gente pode ter, inclusive, uma resposta direta de produção. A gente fez um estudo nos Estados Unidos. Claro que, às vezes, o pessoal fala, mas é uma situação muito diferente da minha. Tudo bem, mas só da gente conversar sobre isso é muito importante. Saber que se a gente mudar a qualidade da silagem através de um bom inoculante, sem mudar o resto da dieta, Ju, sem mudar o concentrado, sem mudar os minerais, a gente melhora a digestibilidade desse alimento. A digestão desse nutriente, ela é facilitada e, consequentemente, a gente pode ter um aumento na produção de leite, que foi o que esse estudo mostrou. Claro que as fazendas são bastante distintas, mas assim, eu sempre falo esse ponto. Vamos dar atenção ao volumoso, à qualidade do volumoso. Dessa forma, a gente gasta menos depois para fechar uma dieta, a gente não precisa repor essa energia que a gente perde, a gente diminui as perdas de silagem e o bolso do produtor agradece também, né, Ju? Com certeza, eles esperam. Bom, e quero dar uma dica também para você que está nos assistindo. Acesse a nossa plataforma de ensino, a Use Saber. Ela é de graça, sim, você não vai pagar nada para acessá-la. E lá você vai encontrar conteúdos técnicos e conteúdos sobre gestão para você elevar cada vez mais a produtividade aí da sua fazenda, da sua granja. E Bru, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, Ju. Obrigada a todos pela atenção. Até a próxima. Obrigada também pela sua companhia. Amanhã sextou com Ourofino em Campo. Eu vou estar aqui te esperando, viu? Tchau.